Glória a Deus. Bom dia, paz seja convosco. Aleluia, iniciando mais uma chave mestra no dia 12 de junho, dia dos namorados, né? Mas eu vou iniciar a chave mestra hoje, um dia muito especial, especial também porque vamos falar da palavra de Deus, porque vamos aprender um pouquinho mais com Ele. E hoje eu vou estar com a pastora Andréia, que vai estar falando comigo. Nós vamos estar falando sobre maturidade cristã, um assunto muito interessante, muito legal. Nós vamos estar falando aí baseado em Atos capítulo 26, estou dando continuidade aí em Atos dos Apóstolos, né? E a pastora Andréia vai me ajudar hoje aqui na live também falando, né, de Paulo ali em Atos 26. Então eu creio que vai ser um tempo muito precioso, um tempo muito agradável, que nós vamos estar aqui na presença do Senhor, falando dele, na presença dele. Então, em nome de Jesus, eu quero estar orando, apresentando esse tempo e logo depois estarei convidando a pastora Andréia para entrar aqui na live comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar na tua presença, de poder falar do Senhor, de poder ler as tuas escrituras, de poder estar aqui com os meus irmãos, as minhas irmãs, nessa live, Senhor, aprendendo, conhecendo, trocando ideias. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Senhor, eu apresento a ti essa live e peço que o Senhor esteja no pleno controle de todo esse tempo, que o Senhor esteja no domínio, que o Senhor esteja na direção dessa live, de tudo que nós formos falar, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que nem saiu da nossa boca as palavras, o Senhor já sabe o que nós vamos pedir. Então, o nosso desejo é que o Senhor esteja no controle dessa live, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor se revele a nós. Paizinho, por onde quer que essa live for, que o teu nome seja honrado, seja glorificado. Mesmo as pessoas que assistirem depois, Senhor, que elas sejam tocadas pelo teu poder, que elas sejam cheias do Espírito Santo, que o Senhor fale com elas, que o Senhor se apresente, se revele ao coração dos teus filhos e das tuas filhas. Senhor, nós sabemos que o tempo não limita o teu poder, não limita o teu agir. Então que o Senhor possa se revelar aos corações nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, gente. Paz do Senhor. Bom dia, Márcia. Bom dia, Milene. Bom dia, pastora Andréia. Já vou te convidar. Glória a Deus. Já te convidei, pastora Andréia. Eu creio que Deus tem grandes coisas a falar no nosso coração hoje, nessa manhã, né, através desse assunto tão interessante, maturidade espiritual. E nós, né, vamos falar de uma pessoa que foi muito madura, né, e é um exemplo para nós. Bom dia, pastora, Oi, paz do Senhor. gente, tudo bem? Bom dia, estão me ouvindo bem? Sim, Que estão bom. ouvindo. Você está linda de rosa, pastora. Obrigada. Eu acho que você tem que ficar um pouquinho mais para trás, porque está cortando um pouquinho a sua cabeça. E agora, tá bom? Aí, ficou ótimo, ficou ótimo. Tudo bem, pastora? Tudo bem, e vocês? E você, pastora Rita, tá bem? Tudo bem, estou sentindo um pouquinho de frio aqui na minha casa. Aqui tá um solzão, viu, gente? Aqui entra muita iluminação, né? O sol, enfim. Que Tá bom, bem, que bom, tá bem pastor. quentinho aqui. Amém. Pastor, agora é com você. Fica à vontade. O que você vai trazer para nós hoje? Então fui desafiada, né? Mas antes de mais nada, eu quero agradecer, pastora Rita, porque, como sempre, é uma honra estar aqui com vocês, estar falando sobre o reino, sobre o evangelho, né? A gente está aí numa viagem no livro de Atos, que é maravilhoso, né? Você tem trazido esse tema. Hoje a gente vai discorrer um pouquinho sobre Atos, capítulo 26, mas a gente vai entrar em outros versículos, né? Outros livros aí da Sim, palavra, e a gente vai falar um pouco de maturidade, né? Maturidade cristã, que tem tudo a ver com crescimento, com expansão, né? Da gente não continuar sempre no mesmo lugar, sempre fazendo as mesmas coisas, porque quando a gente faz as mesmas coisas, a gente sempre tem os mesmos resultados, não é é mesmo? verdade. Isso a gente fala para a nossa vida, né? A nossa vida aqui comum, normal, e a gente também fala para o nosso espírito, na nossa vida espiritual, né? E para iniciar todo esse contexto
de maturidade, eu queria trazer aqui um cenário que eu amo fazer isso, né? Eu sempre viajo e a gente vai imaginar agora um atleta que se prepara para uma Olimpíada, né? E ele começa a treinar, ele começa a fazer tudo. Ele treina o corpo, ele treina a mente, ele faz um treinamento mesmo, né? E ao longo dos anos, através desse treino intenso e disciplina, ele tem uma perseverança e ele amadurece. Para quê? Para conseguir alcançar aquele lugar pelo qual ele está treinando. E assim como atleta, né, é a nossa vida espiritual. A gente tem que amadurecer, a gente tem que ter, nessa jornada de fé, ela exige crescimento, expansão, ela exige uma maturidade, não é mesmo, pastora? Para Sim. que a gente possa alcançar e nos tornarmos, né, cristãos eficazes e frutíferos. E é isso que nós vamos falar, e é isso que a palavra pede para nós, né? Quando a gente vê lá esse contexto de Atos, capítulo 26, a gente vê Paulo ali diante do rei, né, Agripa, e ele narra toda a sua conversão, toda a sua história, ele fala da sua missão, da sua defesa da fé, e esse discurso é o quê? É um testemunho poderoso da sua história, do seu caminhar com Cristo, né, da sua transformação e maturidade espiritual. Então, eu acho isso algo formidável, é algo que nós precisamos viver enquanto cristãos, né? A gente não tem como fugir disso. A gente precisa estar neste lugar de crescimento, de expansão, de crescer mesmo no Senhor. E aí a gente tem algumas formas, né, de fazer isso, né, pastora? Deixa eu só tirar um barulhinho que está vindo aqui no meu celular. Meu Mac. E aí a gente tem algumas formas, e eu até anotei aqui, né? Crescimento é viver uma vida de expansão. Eu queria ler lá Efésios 4:13, que diz assim, ó. Eu acho que é 4:13 mesmo. E certamente, não é aqui, é Efésios, deixa eu só confirmar. Efésios, Quatro. até 4:13. Ah, é que eu estou em Gálatas, por isso que eu estou confundindo. 4:13. Espera aí, gente. Diz assim, olha só que interessante, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida e estatura de Cristo. Ou seja, nós precisamos do que? Nos desenvolver, né? Quando a gente fala da etimologia da palavra desenvolver-se, é desenvolver, sair para fora, manifestar-se. E aí eu estava pensando um pouquinho sobre essa maturidade, sobre esse crescimento, né? E eu pensei um pouquinho. O crescimento, ele é natural, na realidade, para tudo aquilo que Deus criou, né? Mais uma vez, eu amo fazer algumas comparações com a natureza, com aquilo que Deus criou mesmo. A semente a gente planta e é natural o quê? Que ela cresça, né? Que ela se desenvolva, que ela produza frutos. E mais uma vez, quando eu e você estamos parados e a gente não vê crescimento, a gente não vê desenvolvimento, tem alguma coisa de errada, né? Então, a maturidade, eu penso assim, pensando, meditando sobre a maturidade, ela é natural, né? Você pode até exponenciá-la. Exponenciar com o quê? Né? Quando a gente fala de maturidade cristã, por exemplo, você vai exponenciar, você vai fortalecer quando realmente você se coloca naquela posição de desejo e de decisão de querer crescer, entendeu? E de forma até exponencial. Então você vai ler muito mais a palavra, você vai orar mais, você vai estudar mais a palavra, você vai jejuar, você vai se conectar com pessoas que amam, né, a palavra, amam a Deus, você vai evitar as rodas de escarnecedores, porque você sabe que dali você não vai ser edificado e você não vai exponencializar aquilo que você deseja, que é ter uma vida madura, uma vida de crescimento constante com a palavra do Senhor e com Deus. Né? Então é isso que a maturidade, né? A maturidade tem a ver com aquilo que nós nos tornamos, eu coloquei aqui. A cada decisão e escolha que nós fazemos, o que nós temos escolhido e
como nós temos decidido, né, tudo aquilo que está ao nosso redor. Isso também tem a ver com maturidade, porque aquilo que nós escolhemos, aquilo que nós decidimos, também vai o quê? Lá na frente a gente vai ver se a gente está crescendo ou não. Eu estava pensando em fazer uma analogia, né, com adolescente, por exemplo. A maioria das escolhas e das decisões dele vai estar muito voltada aquilo que ele quer, ele é imediatista, né? Ele está pensando só nas coisas dele, ele não tem uma visão ampla. Então ele sempre vai escolher e as decisões dele vai estar pautada nas necessidades dele, do momento. Então, assim, isso quer dizer o quê? Que se eu continuar sempre tendo as mesmas decisões, pastora, tem alguma coisa de errado, entendeu? Eu não estou crescendo. O meu amadurecimento ele está sendo barrado por com alguma situação e a gente tem que se identificar. A gente tem que identificar isso. Né? E maturidade também tem a ver com você se conhecer, com o autoconhecimento. E você fazer algumas perguntas para você. Eu ministrei sobre avanço, né? Sobre avançar na intimidade com Cristo esse fim de semana, e eu falei um pouquinho disso. Então, assim, você tem que fazer algumas perguntas. Quanto tempo eu estou aqui nesse mesmo lugar? Quanto tempo eu estou fazendo as mesmas coisas? E eu acho que tem a ver com isso. Né? Eu não sei se eu já falei muito demais, né, pastor? Então pode falar um pouco, mas eu percebo isso, né? Paulo, ele mesmo estando preso e sendo julgado, ele se manteve firme na fé, ele se manteve firme na missão. Por quê? Porque ele sabia para que ele tinha sido chamado. Ele conhecia a história dele. Né? Se a gente for ler as cartas ali de Paulo, as igrejas, a gente vai entender que ele já sabia a missão dele. Né? E muitas vezes nós não sabemos a nossa. Mesmo num ambiente tão difícil, né, pastora? Porque a Exatamente. gente, que muitas vezes nos tira da posição é o ambiente contrário, né? Um ambiente difícil, pesado. Então, a gente acaba baixando a guarda e voltando a ser aquela pessoa que a gente era antes. E você não vê essa ação em Paulo em nenhum momento. Ele permanece no Exatamente. foco, né? Permanece firme e focado naquilo que Deus tem para a vida dele. Era uma convicção inabalável, né, na realidade. Ele não ia desobedecer aquela visão que ele tinha celestial. Então ele continuou firme naquilo, né? Trabalhando com aquele propósito. E aí eu também coloquei aqui, maturidade tem a ver com aquilo que Deus tem confiado a você. Olha que interessante, né? O que Deus tem confiado para nós? O que Deus tem confiado para você? Você pode entrar somente em águas rasas ou em águas mais profundas, né? Porque eu fiquei pensando, uma criança de certa idade, certa estatura, não estou falando só de tamanho, é estatura, mas tamanho aqui, mas você vai poder liberar ela para ir só ter aquela aguinha rasa ali, entendeu? É uma piscina bem rasa. Mas se você já tem uma maturidade, se você tem buscado isso, você vai podendo chegar mais fundo. O Senhor vai permitir que você entre em águas mais profundas. Mas isso tem a ver muito com aquilo que você entende, que Deus também tem confiado para a tua vida. O que Deus tem te confiado nesse tempo? Acho que também tem a ver muito com a maturidade isso, né? Queria falar um pouquinho lá em Gálatas 1:2. Vamos ver o que está lá. Pastora, enquanto você abre aí a Bíblia, deixa eu fazer um comentário, né? Claro. Falou sobre exponenciar o crescimento. Eu achei legal essa palavra, exponenciar, né? Você falou também que se a gente está tomando sempre as mesmas decisões diante de algumas situações e as situações não mudam, é porque, de alguma maneira, a gente não está crescendo, porque a gente está obtendo os mesmos resultados, né? E me veio algo assim também acerca das nossas reações diante das circunstâncias que a gente enfrenta. E a gente tem sempre as mesmas reações. Por exemplo, um exemplo, né? Eu fiquei sabendo que alguém falou mal de mim. Um exemplo, né? Sim.
Aí eu sempre tenho a mesma reação. Eu fico brava, eu fico chateada, eu fico ferida, magoada, e aí eu vou tentar me defender, eu vou atrás de todo mundo que eu fiquei sabendo que falou mal de mim. E repetidamente essas coisas acontecem e eu vou sempre reagindo do mesmo jeito. Isso está mostrando o quê? Está mostrando que eu, de alguma maneira, não estou aprendendo com aquela situação, não estou reagindo como Cristo esperava que eu reagisse, porque muita gente falou mal de Jesus e a gente não vê em nenhum momento Jesus indo atrás, se defender, Sim, nada. Enfim, essa questão também das ações diante dos desafios também demonstram se a gente está amadurecendo, se a gente está crescendo ou não, ou se a gente está paralisado naqueles ciclos repetitivos que vem acontecendo nas nossas vidas. Parece são que a gente a as lição e foi reprovado. reações, né, pastora? As reações você também está falando, né? E acerca das reações também, né? Que as reações demonstram que a gente não saiu daquele lugar, que a gente continua tendo as mesmas reações diante dos desafios, diante das batalhas, diante das ofensas, diante daquela circunstância que não é legal, né? É interessante que eu também aqui coloquei que maturidade é saber receber críticas e elogios. Tem um pouquinho a ver com isso, né? É identificar, é você ter, você conseguir identificar um ponto de equilíbrio entre crítica e elogio, porque tem pessoas que se ela não for elogiada, né, que tem a ver um pouquinho com isso também, ela já esmurece, ela fica triste. Então, assim, eu já falei isso, né? E também já ouvi isso várias vezes. Se você não depende, não vive por elogio, você não vai morrer e nem desabar diante de uma crítica. Então, a maturidade, ela traz esse ponto de equilíbrio entre o elogio e a crítica. Você pode ser muito elogiado, você também não vai se engrandecer, e você também pode ser criticado, porque você não vive por elogio. Então, assim, Paulo dizia que ele sabia viver, né, contente com todas as coisas. Lá em Filipenses 4, 11, 13 diz isso. Que ele conseguia conviver com tudo, ele já estava bem experimentado, né? Se você não vive por elogios das pessoas, você não vai cair nas críticas. Né? Paulo sabia viver na riqueza, pobreza, em todas as circunstâncias. Ele já tinha desenvolvido isso, né? Essa força na alma, no espírito dele. Então, é mais ou menos isso que você está falando, né? Se você tem sempre as mesmas reações. Eu costumo falar assim, né? Eu também vigio muito nisso, né, pastora? Porque muitas vezes nós somos condicionados pelas outras pessoas. Sim. Não é? Então, assim, se a pessoa tá amarga, eu também vou estar com ela. Se a pessoa tá dura, eu também vou estar. E não é. Isso tá faltando um ponto de equilíbrio, entendeu? Eu sempre estou vigiando nisso, mas vira e mexe a gente acaba dando uma escorregada. Mas a gente não pode deixar com que um outro condicione os seus passos, as tuas reações, a tua vida. Então, assim, né, é viver daquela forma que Cristo falou, né? Se bateu em uma face, dá outra. Ah, é difícil? É. Né? Andou não sei quantas milhas, anda mais não sei quantas. É. Entendeu? Isso é a maturidade, isso é você exercer a fé, isso é você estar exercendo o seu músculo espiritual, né? Para você chegar nessa maturidade que todos nós precisamos e desejamos, né? É ter clareza também, clareza de propósito, clareza daquilo que Deus tem, para que a gente foi chamado, para que você foi chamado, qual que é o seu propósito. Entendeu? E quando a gente não sabe o qual propósito, em qualquer coisa a gente está entrando aí, entendeu? Porque assim, ó, veja bem, quando você tem o seu propósito muito bem claro, você tem aquela convicção do teu chamado com Cristo, do teu relacionamento com Ele, não é qualquer coisa que vai te deixar chateado, triste, né? A gente chama às vezes de mimizento, mas a verdade é que muitas vezes nós acabamos nos tornando essas pessoas, infelizmente. Você sabe Entendeu? Mas quando nós. Pode falar, pastora. uma coisa assim que eu vejo que eu tenho falado isso sempre, né, para as pessoas que estão mais próximas, né?
sempre estou falando, né? Eu vou entrar num outro aspecto, mas você vai me entender e tem tudo a ver com o que a gente está falando. A importância da gente se limpar espiritualmente, da Sim, gente entrar no altar com o papai e lançar sobre ele tudo aquilo que está nos chateando, nos entristecendo, limpar as nossas vestes espirituais, limpar a nossa alma das dores, das ofensas, das críticas, né? Para que a gente se mantenha no foco, porque eu fiquei impressionada desde que eu estou aí em Atos, né, abordando esse assunto de Atos dos Apóstolos, e quando Deus levanta os profetas para falar com Paulo sobre tudo que ele vai viver em Jerusalém, que ele vai ser preso, que ele vai ser maltratado, e a gente vê o Paulo tão irredutível na sua meu posição. Deus. Pastor, ele não se deixou levar pelas profecias, que eram verdades, eram de Deus as profecias, porque havia uma convicção no coração dele de onde ele tinha que ir. Jesus apareceu para ele algumas vezes falando, olha, fica firme, continue falando, é importante que você vá para Roma, eu quero que você vá, estou usando aqui as minhas palavras. Sim, E, então, assim, você vê que tudo isso cooperou para que o Paulo ele se mantesse nessa posição que ele precisava estar, e não era uma posição confortável. Então, se eu e você não entendemos o nosso chamado, o nosso propósito, onde Deus quer nos levar, qualquer coisa vai nos abalar, qualquer crítica, qualquer ofensa, qualquer situação. Na verdade, uma vez eu usei um termo, né, que a gente tem que ser igual aqueles João, não sei se ainda fala assim, é João Bobo, né? Sabe que no tem posto de gasolina, aquele bichinho do posto que fica assim, assim. meu, bateu, a gente pede, libera perdão, levanta, apanhou de novo, libera perdão e levanta, falou uma coisa que você não gostou, perdoa, libera e vai embora para o alvo, para o propósito. E muitas vezes, né, pastora, com esse, sendo uma pessoa mimizenta, a gente não sai do lugar, né? A gente fica ali, remoendo aquelas coisas, daqui a pouco é outra ofensa, daqui a pouco é outra situação, e você não chega em lugar nenhum. E a gente não tem tempo a perder, nós precisamos alcançar o alvo, para a glória de Deus. Com certeza. Então, me perdoa aí se eu te Não, interrompi. imagina, não. Na realidade, é exatamente isso que a gente está falando, pastora, né? Cristãos maduros e que está se desenvolvendo também, né? A gente vai estar até Cristo voltar se desenvolvendo e treinando os músculos espirituais, né? Mas a gente vê ali que Paulo ele tinha uma convicção firme da fé dele e do chamado. Ele permanecia fiel a Deus, independente das circunstâncias, independente de onde. Deixa eu abaixar aqui. Independente de onde e as circunstâncias que ele estava vivendo naquele momento. E mais uma vez, ele tinha clareza do propósito dele, clareza e propósito daquilo que Jesus tinha chamado ele para fazer. Né, que era comissionar as pessoas, abrir os olhos das pessoas, assim como foi aberto dele. Então, ele tinha uma experiência com Cristo, ele tinha uma convicção com o Senhor. E é isso que Deus está chamando a cada um de nós hoje, para ter esse relacionamento com Ele, a fim de criar essa robustez, sabe? E convicção. Porque quando que a gente vai ser convicto? Quando a gente vai ter clareza de propósito? Quando eu andar com aquele que está me propondo algo, entendeu? Exatamente. Então, assim, eu só vou ter convicção de propósito e clareza quando eu passo a andar, caminhar com aquele que está me concedendo esse propósito. Entendeu? A convicção é ele que vai dar. E Paulo tinha uma clareza de propósito, uma firmeza e que nada o abalava. E é isso que a gente precisa desejar se desenvolver todos os dias e em todo o tempo. Porque é como você falou, que se a gente não amadurece, não fortalece esses músculos espirituais, inclusive da alma, pastora, né? Tirando todos esses dardos e espinhos que muitas vezes vêm através da ofensa, vêm através, sabe, de algo que te deixou triste, magoado, sabe, decepções, né?
às vezes até certeza que você tinha de algo que Deus tinha para você, você entendia que era de uma forma e às vezes não era, você que entendeu mal. E se você É, também não tem esse caminho você não está caminhando nesse lugar de amadurecimento, você pode cair mais uma vez, mais uma vez. Eu conheço pessoas e conheci que qualquer tipo de crítica a desanimava ou a desanima, deixa ela desanimada, entendeu? E muitas vezes eu falo, olha, você não pode viver com base nos elogios, entendeu? Porque qualquer crítica, se a pessoa não estiver elogiando você, se a pessoa não estiver, sabe, falando, ó, oh, que legal isso que você fez, que bom, aí foi ótimo, você vai cair a qualquer tipo de crítica. E Paulo não tinha isso, né? Paulo estava ali diante do rei Agripa e fez um baita de um discurso, né? Colocou ali toda a história da sua conversão, tudo aquilo que ele tinha passado. Isso foi maravilhoso, né? Então, sim. assim, É interessante que ele faz um discurso tão bem equilibrado o discurso dele, meu, né? com tanta educação, né, pastora? Ele começa, foi um E ele, testemunho corajoso mesmo. Desculpa, e pode ele fala falar. Ipa, né? Você bem conhece, porque ele está também atualizado, né, com as autoridades da sua época, ele sabe quem eles são, você bem conhece tudo que eu estou falando, né? Você crê também. Então, assim, Até você abrir vê que aqui. é um homem atualizado, né, pastor André? Um homem atento ao que está acontecendo nos dias dele, e ele faz esse discurso com muita graça, né? Muitas, e é interessante, né? No final, eles sabem que o Paulo é inocente. Né? Eles sabem que o Paulo não há motivo para que ele seja condenado, né? Exatamente. Muito, muito interessante. Eu achei aqui tem a passagem aqui que ele fala que eu achei maravilhoso assim. Ah, ele fala: Rei Agripa, considero-me feliz de ter hoje a oportunidade de lhe apresentar minha defesa contra as acusações feitas pelos líderes judeus, pois sei que conhece bem todos os costumes e controvérsias dos judeus. Portanto, peço que me ouça com paciência. E ali ele começa a colocar todo o discurso dele, né, com tanto É, equilíbrio, sabe? O equilíbrio emocional lógico, honrando também aquelas autoridades que estavam ali diante dele, né? Que eu achei isso, quando eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, que maravilhoso, né? Essa postura dele. E lá no versículo 22, se eu não me engano, quando a gente vê um pouquinho mais da. Mas Deus tem me protegido até este momento para que eu dê testemunho a todos, do mais simples até os mais importantes. Não ensino nada além daquilo que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos. E desse modo anunciaria a luz de Deus, tanto aos judeus como aos gentios. Ou seja, ele sabia o que ele estava fazendo, né? Ele tinha convicção, mediante as autoridades, Paulo, de forma corajosa, ele testemunha tudo sobre Jesus, sobre Cristo, sem medo, das consequências. E cristãos maduros também têm que compartilhar essa questão da fé, aquilo que ele foi chamado para fazer, né, pastor? E muitos aí estão não fazendo nada na realidade. E isso eu acho que também é, acaba barrando essa maturidade e esse crescimento. Porque é mais uma vez, você nasceu para algo, certo? É assim como uma fruta, sabe? A frutinha ali numa árvore, vai, vou falar de uma mangueira aqui, que nem eu falei no fim de semana. Ela começa a se desenvolver ali e ela vai se desenvolver, ela vai ter uma hora que se fala assim, ah, essa manga tá madura, sim ou não? E ela está sim, pronta ali, né? E ela está cumprindo o papel dela para aquilo que ela, sabe, aquela semente foi chamada para, sabe, ir na terra, crescer uma árvore, dar fruto, e aquela manga vai cumprir o propósito dela, quando ela amadurece, quando ela está madura, né? Quando ela viveu esse propósito de expansão, de viver aquilo que ela foi chamada para viver. Né? E Paulo sabia disso, então ele foi lá e fez aquilo que ele tinha que fazer, diante do, que nem ele fala aqui, né? Diante dos mais simples até os mais importantes, e era isso que ele fazia.
Ele fazia aquilo que ele foi chamado para fazer. Interessante também, eu estava meditando no texto, né? E ele falando da... Quando ele conta de todas as acusações e de tudo que os líderes religiosos tinham feito contra ele, né? Você vê que é um depoimento. Então, ele está contando, porque ele também está expondo essa religiosidade, né? Judaica ali para os romanos, né? Para as autoridades. Então, olha, eles fizeram isso, me prenderam, tal, né? Vai contando tudo isso. Então, você imagina quanto isso deixou os judeus, os doutores da lei, os sacerdotes, enfurecidos, né? Porque ali Sim. estava a injustiça deles. E não adianta, cristãos maduros também têm que falar a verdade, né? Ah, Mesmo que isso custe algo, mesmo que isso seja pesado para você, né? Então, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, que corajoso que ele foi, porque ele expôs tudo ali, não é? Os romanos entenderam o quê? Que era por inveja, por ciúmes que Paulo estava ali, não porque havia realmente um motivo contra a vida dele, né? Então, eu achei muito interessante isso, esse posicionamento. Esse não é o primeiro julgamento dele, né? Ele já foi julgado em Jerusalém, sim. já o povo ali, ele se defendeu, depois diante do Sinédrio, ele se defendeu, e agora ele está aqui diante dessas autoridades, que também não são as primeiras romanas com quem ele está falando. E o discurso dele é sempre o mesmo, né? Ele vem falando tudo o que aconteceu, na luz, na verdade, depois ele se defende, ele fala da fé dele e ele faz um desafio para quem está ouvindo ele, né? Acerca do que as pessoas podem fazer com aquilo que estão ouvindo. Né? Uma reação que a gente precisa ter diante de uma mensagem, né? Diante do que ele está falando ali. Então, assim, eu vejo esse equilíbrio de Paulo numa circunstância tão difícil, porque ninguém de nós gostaríamos de estar nesse lugar, Ninguém. não é? Mas ele se mantém ali equilibrado, ele se mantém ali firme, né? No alvo, no propósito. Nós muitas vezes, diante de circunstâncias tão menos assim, tão importantes que nem essa, né, que ele estava, a gente já fica covarde, né? Se acovarda E, e dá até um passo para trás. Mas a gente vê o quanto a obediência e a perseverança de Paulo aí. Eu queria ler Tiago 1, 2, 4 aqui, para falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre perseverança e a obediência de Paulo. Primeiro Tiago 2, 4. O que ele fala, fé e perseverança, né? Aliás, Tiago, né? Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão o quê? Maduros e completos, sem que nada lhes falte. Olha isso. Então, não tem como essa maturidade, né, que a gente está falando aqui, sem passar por essas situações. Porque é justamente nessas situações, né, quando a nossa fé está sendo provada e aprovada, é que a gente também está criando essa robustez, esses músculos espirituais, né, essa maturidade cristã. Né? A perseverança, ela deve ter uma ação completa em nós, para que a gente sim, realmente seja maduro, íntegro, assim como foi Paulo, né? Ele foi íntegro, inclusive, com a história dele, entendeu? Ele foi íntegro com o chamado dele, com o propósito dele. Então, por isso que ele foi obediente e perseverante. Então, mais uma vez, ele entendia, ele tinha clareza daquilo que ele foi chamado para fazer. E muitas vezes essa falta de clareza em nós acaba nos acovardando e fazendo com que a gente viva desse jeito
e desse jeito a gente continua, e dessa forma a gente continua e tá tudo bem, e a gente fica naquela zona de conforto, e a gente não consegue nem enxergar tudo aquilo que Deus tem para nós. Só que para isso a gente precisa criar essa robustez, né, essa força, e ela muitas vezes é através de algumas provações, que a gente não gosta de falar muito, né, pastora? Nossa, antigamente eu tinha um terror de falar sobre isso, né? A gente nem cantava alguns louvores. Ah, não sei se você é Verdade. dessa época. Como que é um do óleo, do vaso? Não sei, acho que quebra o vaso. Eu ficava bem assim, Quase porque faz de novo. porque há muito tempo eu sou muito diligente, né, diante daquilo que eu canto, né, e do que eu expresso, daquilo que eu falo, né. Às vezes a gente tropeça na palavra, naquilo que sai da nossa boca, dentro de casa ou em outros lugares, mas nos louvores, nos cânticos, eu sempre fui bem diligente, assim, e eu às vezes até pensava em alguns cânticos, né, quebra o vaso e não sei o quê. Eu falei, meu Deus, quebrar, meu Deus. Não, Jesus. Só que hoje, né, a gente até lendo aqui a palavra que está falando, né? Meus irmãos, considere motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabe que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Hoje eu vejo que quando nós somos experimentados em algumas situações, é porque nós estamos sendo aí, lógico, e aprovados, né, por Deus, a gente está tendo uma grande oportunidade de mudar de fase, né, pastora? Não é tão simples falar sobre isso, e eu também nem sou, eu quero falar das boas notícias, né, das boas Todo mundo. novas, enfim. Mas a gente não tem como, a gente vai passar por algumas situações, né? Você vê aí que Paulo, na prática, ele viveu em obediência aos mandamentos de Deus, perseverou nas provações, e isso permitiu o quê? Que ele fosse moldado, que ele fosse experimentado, que ele percorresse esse caminho de maturidade cristã. Sim. É interessante, né, pastora, que a gente não gosta de falar, mas eu não vejo outro caminho para crescer, Ficou. né? São as provações. Nossa, Jesus passou por provações, né? Nossa, ele teve que passar ali, a da cruz é a mais conhecida, eu creio que é a mais difícil, né? Observando como um ser humano, passar por aquilo, mas pensa bem, você ser Deus e você ter que se reduzir, diminuir, abaixar, como um ser humano natural e comum, até que tudo se cumpra para que eu chegue no alvo. Também pensa que difícil. Se a gente recebe uma promessa de Deus hoje, uma palavra profética falando acerca do nosso futuro, a gente já quer viver aquilo imediatamente, Exatamente. não é? E Jesus, ele sabia, né? Ele sabia que o pai tinha um destino poderoso, tinha uma responsabilidade sobre ele, mas ele precisou esperar tudo acontecer. Gente, ele precisou chegar aos 30 anos para poder se manifestar, né? Para Sim, poder exercer o seu ministério. Pensa nessa espera, como deve ter sido difícil para a humanidade de Jesus. Não estou falando para Jesus, Deus, o Senhor, para a humanidade dele. Ter que esperar que tudo se conclua para ele começar a fazer o que o Pai ordenou que ele fizesse, e foi para isso que ele também veio. Então, assim, os processos, eles fazem parte. E nenhum cristão está fora sim. dessa universidade, dessa faculdade. Todos nós estamos passando aí. Formar, tá, vai passar a vida inteira e não vai chegar à conclusão só naquela hora lá que a gente for aprovado por ele e passar para a eternidade com ele. Nós vencemos e alcançamos a graduação, né? Do curso, da faculdade. Mas enquanto a gente e nós estamos no processo, né? E eu acho interessante porque
às vezes a gente quer fugir desses processos, né, pastora? E é aí que Deus quer trazer a maturidade, né? O crescimento, né? Exatamente. Eu vou ler em Hebreus também, que foi um versículo que eu usei esse fim de semana, né, numa ministração. É capítulo 6, versículos de 1 a 2, que diz assim, a 3: portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Olha só. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para o maior entendimento. Então, assim, o reino ele engloba toda essa questão de crescimento, de maturidade, de avanço, de expansão, né? A gente precisa crescer, a gente precisa caminhar. E aqui ele fala o quê? Que a gente precisa deixar algumas vezes de alguns ensinamentos básicos. Muitas vezes a gente está batendo na mesma tecla. A gente sempre está vivendo as mesmas coisas, mais uma vez, aquilo que a gente falou no início aqui da live. A gente sempre está vivendo as mesmas coisas, provando das mesmas coisas. A gente não tem coragem de ir lá e provar, sabe? E avançar, deixar esses ensinamentos básicos e avançar para um lugar mais, sabe, mais profundo. É que nem eu falei também ali do exemplo de uma criança, que ela pode entrar até a tal altura, né, dentro de uma piscina, tem que ser um lugar raso. Ela não consegue ir mais fundo, porque ela ainda não adquiriu uma maturidade, uma idade, uma altura, né? E quando a gente fala aqui no espírito, altura, maturidade, crescimento, a gente está falando espiritualmente falando, né? Então, assim, a criança não pode, porque ela tem certa altura, ela vai só até o raso. E aqui está falando o quê aqui, o escritor de Hebreus? Olha só, vocês precisam deixar, vocês precisam avançar, vocês precisam avançar. A palavra aqui, né? Aqui o que a gente precisa entender é que a gente precisa avançar no reino. O reino é um avanço. É um avanço, a gente precisa sempre estar avançando. E se a gente, mais uma vez, entender que a gente está sempre, que nem você falou, se aborrecendo com as mesmas coisas, a gente precisa se enxergar. Eu sempre falo isso, sabe? O dia que isso abriu na minha mente, a gente precisa, às vezes, muitas vezes, se enxergar, meio que sair de nós mesmos e enxergar, sabe? Meu Deus, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou respondendo. Olha como eu estou reagindo. Por que que foi dessa forma? Glória a Deus. Que se também você está nesse caminho de maturidade, você erra. Não estou falando aqui, a gente não é, né? Não vamos errar nunca mais. Todos nós somos pecadores, todos os dias. Mas sabe que quando você tem uma maturidade, sabe o que você entende, pastora? Que você tem um lugar onde você pode se derramar, você tem um lugar ali de arrependimento. Nesse caminho de avanço, tem um lugar ali que você pode dar uma parada e se arrepender. Você está caminhando, você está nessa estrada, avançando no reino, mas em qualquer momento ali, você pode dar uma parada e pedir perdão, se arrepender, porque a gente erra. Agora, muitas vezes, quando a gente ainda não está nesse caminho de avanço, você erra todas as vezes as mesmas coisas e você também nem para pedir perdão, para se arrepender. Meu Deus, olha só, de novo eu nessa situação. Olha só, nas Mesmo, mesmas coisas. Quer falar? mesmo se repetindo, né? E não sai dessa lição, não sai desse lugar, né? Eu fiquei pensando, né? Você imagina se no momento, na oportunidade, através de uma provação que Deus permite na nossa vida, que é a oportunidade de crescimento, eu ficar reagindo como aquela criança que faz birra para o papai e para a mamãe, não é? Eu não vou sair desse lugar, eu vou continuar vivendo as mesmas coisas, né? Eu tenho que assumir o que as escrituras dizem, eu tenho que assumir a verdade da palavra, ser maduro e falar, puxa, eu errei, então eu vou fazer o que é a minha responsabilidade. Vou me arrepender, vou pedir perdão, vou resolver, vou pagar o que eu devo, vou atrás, tá, não, não. Isso. Vou fazer tudo o que eu preciso fazer e vou aceitar o perdão de Deus sobre a minha vida e vou seguir em frente. Agora, muitas
vezes a gente fica como aquela criança birrenta, né? E chora, e resmunga, e murmura, e fala mal. Em vez de agir conforme as escrituras ensinam, a gente fala mal, a gente critica, a gente julga. Aí a gente volta para trás, você não cresce, você não sai daí. E tem alguém que se aproveita desse momento, né, pastora Andréia? Nós temos um inimigo Um que está nos adversário. ocupando o tempo inteiro. E ele se aproveita, que ele sabe que a gente está diante de um avanço que a gente não consegue, as nossas pernas não conseguem subir aquele degrau. Porque as nossas atitudes são Meu atitudes Deus. infantis, nós somos como crianças ainda. Aí, você vai passar quanto tempo, quantos ciclos nesse lugar? 7 anos da sua vida, né? Quanto Ô, tempo demora pastora, para uma plantação de fruto? pastor, e sabe que só pegando um gancho, aí você continua, você falando dessa questão, né, que a gente tem um inimigo das nossas almas. E sabe que veio muito forte, assim, porque o mantimento, a comida e a bebida dele é os nossos tropeços, né? Tá? São os nossos erros. Então ele vive, a comida e a bebida dele é o erro, é o tropeço, entendeu? Do homem e da mulher de Deus, do jovem, do adolescente de Deus. Então, Sim. assim, quando a gente comete os mesmos erros, ele está ali só se alimentando daquilo e tendo uma oportunidade, né, de acesso na nossa vida e de muitas vezes bloquear esse crescimento e esse avanço. Olha só, e a gente acaba vivendo um looping, né? Que nem a gente falou esses dias aí, né? Acho que foi ontem, antes de ontem. É um loop, a gente sempre tá ali, a gente não sai do lugar. Não sai do lugar. É, e é interessante que, assim, você vê, né? Cristo fala, a Bíblia diz que Jesus, ele despojou os principados e potestades Meu Deus. no momento ali da ressurreição, levou cativo o cativeiro, lá em Efésios 6. Jesus fez tudo isso. O que ele está querendo nos dizer? Que, na verdade, o inimigo foi despojado. Despojar é você tirar as armas. É você despir aquele inimigo. Jesus fez isso. Mas nós, a igreja, quando nós agimos na nossa infantilidade, quando a gente não pratica os princípios da palavra, nós voltamos a vestir o inimigo. Nós damos de novo para ele as armas. Olha aqui, ó. Meu Deus. Toma um Até revólver, toma umas arrepiada. botas novas aí para você fazer mais maldade com as nossas ações, porque Jesus já fez isso na cruz do Calvário. Jesus despojou, mas a igreja, que é representante de Cristo aqui na terra, volta a vestir o inimigo. Então, esse é o alimento, você falou muito bem, esse é o alimento dele. E nesse impasse, né, em vez de crescer, de amadurecer, nós continuamos com as nossas infantilidades, a gente está dando o armamento para ele, e é o que ele usa contra nós. A Bíblia também fala que a maldição sem causa não acha repouso. Meu Deus. Por que eu estou sendo assolada? Por que eu não saio desse lugar? Por que esse looping na minha vida? Toda hora eu subo, desço e nunca saio desse ciclo. Porque tem alguma coisa que não foi resolvida e o inimigo ainda pode agir nessas situações. Porque eu ainda não me alinhei. Porque Jesus falou, está consumado, está tudo feito, É. está tudo pronto para a gente acessar, tomar posse, receber, viver isso daí. Então, eu particularmente, pastora, depois de alguns anos na caminhada cristã, no evangelho, eu tenho... Primeiro eu choro, entendeu? É, Quando eu estou na provação. Primeiro eu choro, chora, chora. choro, choro. Mas depois o Espírito Santo rapidamente fala comigo, ó, tô te dando uma oportunidade de você crescer. O que você vai fazer com isso? Você vai ficar Meu Deus. chorando aqui? Ou você vai se levantar e vai fazer o que você já sabe que tem que fazer, porque as escrituras estão aqui na nossa mão. Meu Deus. E aí eu me revisto de novo da armadura, de tudo que Jesus tem nos dado, e falo, entendi, Senhor, então vamos lá, o que eu preciso fazer? É interessante, pastora, que assim, quando a gente tem também essa maturidade cristã, ela envolve 100%
você ter essa intimidade e essa, esse relacionamento com a palavra de Deus. Porque também a palavra de Deus, você entendendo, muitas vezes você torna ilegal as ações do inimigo na sua vida, né? Porque aí você tem a palavra, né? Você fala, olha, a palavra diz isso, então isso que você está fazendo é ilegal. Então vocês partem retirada, saia daqui em nome de Jesus. Né? Só que muitas vezes, olha só, nós tornamos legal a ação do inimigo. Misericórdia. Olha que forte, misericórdia mesmo, meu Deus. Forte. Então, assim, a palavra, ela nos dá base para a gente tornar ilegal tudo aquilo que o inimigo está fazendo contra nós. Né? Ela é base para isso. Só que muitas vezes nós damos legalidade justamente por conta das nossas ações, reações do jeito que você está falando aí, né? Porque assim, eu vou te falar mais uma vez, Paulo, ele tinha as adversidades dele, tinha, sabe, tinha um espinho na carne. Não estou falando disso, né? Não estou falando que você não vai ter nada, que você tem que ser feliz, 100% alegre. Não, muito pelo contrário. O que eu estou falando é que quando você entende que tem algumas situações que é o inimigo que está agindo naquele lugar, você torna ilegal aquela prática dele na sua vida. Por quê? Porque você tem a palavra, né? Que é fidedigna e que é um instrumento diante lá do juiz, né? Fala assim, ó, eu tenho essa palavra aqui, isso aqui né? Não tem como refutar. Então, isso que você está fazendo é ilegal. Eu vejo que o inimigo, ele se aproveita da nossa falta de conhecimento, da nossa falta de entendimento das escrituras. Isso mesmo. Todos os tesouros estão escondidos nas escrituras. Então, às vezes o inimigo, ele continua agindo contra nós e nós não discernimos isso e não reconhecemos isso dentro das escrituras. Porque quando você passa a conhecer e a entender essa ilegalidade dele, você reage. Você fala, espera aí, mas a Bíblia diz isso, sai em nome de Jesus. E se por algum motivo você está agindo porque eu abri as portas, porque eu fiz mal naquela situação, em nome de Jesus eu vou me arrepender agora. Se arrepende diante do Senhor, pede perdão, resolve o que tem que resolver e se mantém naquela postura do que as escrituras dizem. Porque a escritura, a Bíblia, ela garante, né, que se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor em primeiro lugar, é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é a Bíblia que garante que nós voltamos à posição de santidade, de pureza, de limpeza, de filhos cobertos com o sangue de Jesus, que está tudo em ordem. Então o inimigo não pode mais ficar naquele lugar. Agora, pastora, a gente vê uma outra coisa, que até nós conversamos sobre isso, né, no final de semana, rapidamente, ali, quando a gente conversou lá na igreja. Ó, Jesus foi para o deserto. Ele não foi porque ele estava em pecado. Ele foi para ser tentado. Meu Deus. O Espírito Santo levou ele ao deserto. Muitas vezes, Deus pode permitir situações na nossa vida, não é porque a gente está em pecado. É porque Ele quer que a gente passe por aquela aprovação e saia aprovado. Ele quer nos dar maturidade, quer nos dar ferramentas e autoridade para lidar com algumas situações. Meu Deus. Muito bom você falar sobre isso. Não é, pastora? Toda vez que eu tô na luta, que o diabo tá me assolando, é porque eu tô em pecado? Meu Deus. Nem sempre. Muitas vezes eu posso estar nessa posição. Você vê que o Paulo, ele estava em pecado? Preso. Meu Deus. Ele não estava em pecado. Quando ele fala do espinho na carne, ele estava em pecado? Não estava. O Senhor falou o quê? Ele orou 3 vezes. Nas 3 vezes Deus respondeu que não ia tirar o espinho na carne dele. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, muitas vezes, nós podemos estar vivendo uma situação dessa.
que Deus quer manter a gente numa condição de humildade, estou usando o exemplo de Paulo, né, do espinho da carne, para que a gente não se engrandeça, não saia de onde ele nos colocou para alcançar o propósito, e a gente precisa discernir essas coisas. A gente precisa buscar de Deus e saber, Senhor, isso aí está acontecendo, o que que é? Há uma legalidade? Há uma falha minha? Por que que o inimigo está me perseguindo dessa maneira e está agindo dessa forma? E a gente precisa ouvir Deus. Paulo orou 3 vezes e Deus falou com ele. Olha só, porque a minha graça te basta, né? Exatamente, Olha, exata. fica tranquilo que você vai ficar passando ainda um tempo. Isso por quê? Porque a minha graça te basta. Lá em Romanos 8:28 também, que tem a ver com isso que você está falando, né, pastora? Muitos conhecem esse versículo, mas eu quero ler ele aqui na palavra. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. O próprio Paulo, né, falando isso. Então, assim, ele sabia também disso, né? Eu fui chamado para um propósito, né? E eu sei que tudo está cooperando. Então, diante de todas as situações que nós falamos, que muitas vezes nós que damos legalidade, a gente também tem que lembrar que muitas vezes não é isso, né? Assim como você falou, Sim. que tudo vai cooperar, porque Deus também quer te ensinar algo, Deus quer que você seja, que você crie mais uma vez músculos nessa área da sua vida, para você conseguir avançar, né? Porque eu fico imaginando você subir na montanha, né? Todo vale, na realidade, está diante de uma montanha, né? Você está aqui no vale, está passando situações e você começa a caminhar, né? Para você começar a caminhar e chegar naquele lugar, você precisa estar forte, né? Concorda? Então, é nesse lugar, muitas vezes, aí de treino, onde você está caminhando nessa estrada de maturidade, e tudo isso envolve o quê? Você ter conhecimento da palavra, você se envolver com a palavra, você se misturar com a palavra, você ser uma com a palavra. Às vezes eu tô tão, assim, doida aqui, meio xarope, que eu falo, Senhor, eu quero me misturar com essa palavra, eu quero ser uma com ela, meio que assim, coloca ela dentro de mim, eu dentro dela, porque eu sei que com isso eu vou conseguir, né, passar por algumas situações e chegar nesse lugar que Deus quer que eu chegue. E que Deus quer que você também chegue. Então, assim, não tem como, se você não tiver misturado com essa palavra, não estar envolvido com ela, entender quem é Jesus, o que ele fez por você, o que ele está fazendo, o que ele ainda irá fazer, é difícil você conseguir. Né? Você está diante da montanha, você sabe que Deus tem para você subir ela e chegar naquele lugar também de descanso, né? Às vezes dele te levar a essas águas tranquilas, a esse lugar de refrigério. Mas você precisa também criar essa maturidade, essa força para poder subir e chegar até lá, nesse lugar que o Senhor está te chamando. E é esse treinamento, né, pastora, que o Senhor está permitindo que a gente passe para poder estar nesse lugar, né, de maturidade. Porque lá a gente também vai enfrentar outras situações, não é? Outras, e muitas, exatamente, outras situações. Que a gente vê o Paulo, né? Ele vai para Roma, a gente sabe que ele vai para lá e lá ele ainda está preso, né? Depois ele é preso na casa, ele fica numa casa que ele mesmo alugou, e ele está crescendo e está ali edificando a igreja, pregando para aqueles que estão ali próximo dele, escrevendo as cartas e trazendo tanta revelação, né? Que nós temos usufruído disso hoje, mas ele já estava um pouco bem maduro ali, né? Já com tantas experiências. Mas deixar de passar pelas lutas, pelas provas, a gente não vai deixar. Eu acredito que até o último momento, né, pastora Andréia, a gente vai estar sendo experimentado, né, pelo Senhor, né, ali, para que a gente seja aprovado, né? Amém. Amém. Amém? Tem Amém. alguma coisa que você gostaria, né? Algum tópico aí que você colocou aí, que você gostaria de estar ainda falando? Que nosso tempo aí, ó, já deu. Mas se você Na quiser realidade, falar. eu quero reforçar mesmo, né? Eu quero reforçar.
essa essa postura, essa decisão de percorrer esse caminho de maturidade, esse caminho, ser corajoso, corajoso, né? Porque às vezes você precisa de coragem, você precisa renunciar a algumas coisas, mas realmente se colocar, se posicionar nesse caminho de maturidade, de crescimento, de expansão e sair, né? Que nem a gente já falou, de todo looping, né? Entender que você precisa mudar de ciclo, você precisa mudar, você precisa avançar. Que essa palavra avanço no reino de Deus, no teu espírito, possa ser, sabe, um alvo para você. Que você não se esqueça dessa palavra. Eu preciso avançar. E de que forma eu consigo avançar? De que forma que eu vou? É justamente isso que a gente já falou, se envolvendo, né, com a palavra, se envolvendo, se interessando em entender quem é Jesus, o que ele tem para você, o que ele está fazendo, o que ele ainda irá fazer. Porque muitas vezes você, sabe, você tem pessoas que conhecem o seu passado, eu ouvi isso esses dias, que conheceu o seu passado, algumas conhecem o seu presente, mas o seu futuro é Deus que conhece, então ele sabe o que ele tem para você. Você precisa se apropriar disso, você precisa desejar viver os bens do Senhor, aquilo que ele tem para você nessa terra. Então, é isso que eu queria finalizar falando, né? Que essa palavra avanço possa estar na tua vida hoje, que você precisa avançar com Deus, com Jesus, você precisa avançar com o Espírito Santo de Deus, ele está aqui. Mais uma vez, o Senhor fala, né, ali nos evangelhos, que nós iríamos fazer obras maiores que a dele, né, e a gente precisa viver isso. Tocou a minha Amém. campainha aqui. Pastor, enquanto você vai lá abrir a porta, eu vou dar meus recadinhos, porque eu gostaria ainda que você orasse por nós, né? Tá Antes bom, da gente encerrar, tá bom? tá bom. Então, pessoal, a live fica salva aqui no meu perfil, né? Todas as lives estão aí. Eu tenho feito as lives de Atos dos Apóstolos desde o capítulo 1, versículo 1, e estou seguindo em frente. Sexta-feira, em nome de Jesus, eu estarei aqui dando continuidade. Vou estar abordando aí, talvez um pouquinho mais focado em Atos 26 e 27, né? Quero estar falando aí do assunto, a viagem dele, né? Dessa conclusão aí do julgamento dele. E também tem o YouTube, né? Que o meu perfil lá, esqueci a palavra, gente. O meu canal lá no YouTube, que chama Chave Mestra. Se você não se inscreveu no meu canal aí, entra lá, se inscreve lá, curte as lives, mesmo que você já tenha assistido, curte lá, porque isso é importante para mim e ajuda as redes sociais a entenderem que a live é legal, que o material é bom, que as pessoas gostam, tá bom? E depois que a gente encerrar aqui também, curte o vídeo, compartilha, comenta, reposta, né? Falar nos stories, me marca, porque aí eu vou repostar de novo e tudo isso é importante nas redes sociais, tá bom? Pastora, por favor, agora é você. Ore por nós, dentro do que você falou, que foi tão bom, tão edificante. Tá bom. Quero agradecer mais uma vez, né, pastora, pelo teu convite aí, pela honra de Glória participar dessa a live. Deus. Sido uma bênção, glória a Deus, né? Agradecer por todos aí que participaram conosco, foi uma bênção. E que a gente possa avançar, né, no reino, possa avançar nesse caminho aí de maturidade, de realmente de viver coisas novas, né, porque eu creio que o Senhor tem essa novidade, né, essa novidade de vida para cada um de nós, e nós precisamos desejar viver isso. Nós precisamos verdadeiramente estar dispostos a caminhar nesse caminho aí de amadurecimento, né? De sermos maduros na fé, maduros em espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vai orar por Vamos orar, nós? vamos orar. Pai querido, Deus amado, bendito e santo, Senhor, nós estamos aqui, Pai, neste lugar, aqui nesta live. Senhor, o Senhor conhece cada coração que está aqui, cada vida. Senhor, Paizinho querido, eu quero te agradecer pelo privilégio que temos de acessar este lugar de comunhão com o Teu Espírito, de acessar este lugar de conhecimento da Tua Palavra, de acessar essa estrada, este caminho de verdade e vida que é o Teu coração, que é o
próprio Cristo em nós. Tu mesmo é o caminho, a verdade e a vida. Nós queremos entrar neste caminho, esse caminho de verdade, de vida. Senhor, nós sabemos que nos traz uma maturidade no nosso espírito. Senhor, traz músculos espirituais para nós. Nós precisamos e desejamos estar neste lugar. Pai, eu quero declarar e profetizar, Paizinho querido, um despertamento em todos aqueles que estão participando dessa live, aqueles que ainda vão participar, uma força vinda do Senhor, em nome de Jesus, para que eles possam decidir entrar neste caminho de crescimento, Senhor. Em nome de Jesus, de deixar as coisas velhas, Pai, em nome de Jesus, e acreditando e crendo que as coisas velhas ficaram para trás e que tudo se fez novo na vida deles. Pai, em nome de Jesus, que eles possam quebrar, Pai, aqueles ciclos recorrentes, Pai, que eles possam sair deste looping, Senhor, de sempre fazer as mesmas coisas, viverem as mesmas coisas, Pai, em nome de Jesus. Pai, é o que eu oro nesta manhã. Abençoa o teu povo, Senhor, e faz eles viverem uma novidade de vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Deus, obrigada, pastora, por ter aceitado o convite, né? Obrigada por abrir mão aí do seu tempinho para estar aqui comigo, fazendo essa live, preparado, ter orado, né? Buscado a Deus para poder estar aqui. Obrigada ao pessoal aí que está comentando, ao pessoal que entrou, vi a missionária Tânia aí também, não sei se ela continua aí. Missionária, um beijo para você, tô com saudades. Obrigada, gente, Deus abençoe, bom dia a todos. Beijo.